Boa noite, professor. Boa noite, turma. O nosso projeto é sobre construção de igualdade. O nosso grupo, ele é composto pela Lana, Bruna, Elaine, Adriele, João, Maiara, Vanessa, Marcelo, Gabriele e Edilson. Seu cabelo parece palha de aço. Cabelo bombril, branquela azeda. Seu cabelo é horrível. Para de ser fresco. Traveco. Vamos fazer um programa de índio? A situação está preta. Por que virou homem e mulher? Dura essas frases, não? Mas elas ainda estão presentes no ambiente escolar. O nosso projeto não tem o intuito de falar o que é certo ou o que é errado, mas sim falar sobre a diversidade e o respeito que devemos ter para com o próximo. O racismo pode ter muitas facetas, pode se apresentar de maneira velada, pode estar naturalizado na linguagem, nos hábitos, nas percepções de comportamento e aparências. Pode ser expresso como piada ou brincadeira, pode se apresentar como violência, entre outros. O desemprego é maior entre a população negra e os brancos recebem o dobro que os negros no Brasil. O conceito mais utilizado para dar conta de tantas dimensões é o racismo estrutural. Exatamente porque ele faz parte da própria estrutura de funcionamento da sociedade. Igualdade, respeito, valorização e empatia é isso que buscamos todos os dias, e ninguém deve sofrer ou morrer por ser quem é. LGBTQIA+. Em uma pesquisa realizada, 61% de gays e lésbicas decidem por esconder suas sexualidades dos colegas de trabalho, por medo de perderem o emprego. 33% das empresas no Brasil não contratariam para cargos de chefia pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O machismo brasileiro torna o país campeão em assassinatos de pessoas trans em todo o planeta há mais de uma década. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos apurou que 80% das pessoas LGBTQIA+ assassinadas no continente possuem até 35 anos, e 41% dos funcionários LGBT afirmam terem sofrido algum tipo de discriminação em razão da sua orientação sexual. Essas pessoas que sentem medo de mostrar quem são, elas não tiveram essa liberdade de expressão no decorrer da sua jornada de aprendizagem. Então, é isso que hoje as crianças têm medo. Na escola, o colega, ele pode dar risada de você. E com certeza, essas pessoas que estão passando por essa situação, sim, elas sofreram dentro do ambiente escolar. Essas pessoas tiveram que esconder quem realmente são. E é isso que o nosso projeto quer mudar. Que a criança, o estudante, ele possa entender todo o processo, que ele possa se tornar protagonista da própria história dele. Porque se um professor, uma gestão escolar, desde muito cedo, introduz esses temas dentro da escola, não, como disse anteriormente, não para falar o que é certo e o que é errado, mas sim para dizer que existe e que as pessoas devem respeitar umas às outras, respeitar as diferenças, criar democraticamente, formar opiniões. É isso que queremos mostrar com esse projeto. O machismo. Uma mulher registra agressão sobre a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. A violência contra a mulher preta é de 55,9%, do que 24,7% em mulheres brancas. A mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. Mulheres são violentadas independentemente da idade, estado civil, profissão, nível educacional ou vestimentas. A situação de agressão piorou durante a pandemia. Os assassinatos contra mulheres chegaram a 648 casos. Se dentro da casa desses estudantes eles vivenciam isso, o que nós, como professores, devemos esperar desse estudante? A escola é o centro de refúgio desses estudantes. Ou ele se torna um machista como pai, ou ele pode mudar e transformar a história dele. Ele pode entender que as mulheres
sim tem a sua é, o seu valor dentro da sociedade. Então, nosso projeto é exatamente isso: mostrar que podemos mudar totalmente a rota de todos os estudantes. Olhando essas imagens, eu gostaria de saber de vocês qual diferenças você encontra nessas crianças, tendo em vista tudo o que falamos anteriormente com as pesquisas realizadas. Quem pode nos ajudar é os direitos humanos, os nossos direitos: direito à igualdade, direito à liberdade e dignidade, direito a não ser vítima de discriminação, direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, liberdade da escravatura, liberdade da tortura e tratamento desumano, direito ao reconhecimento da pessoa jurídica, direito de igualdade perante a lei, direito a casar e constituir família, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de expressão e comunicação. Todos nós temos direito à educação, direito à segurança social, direito a participar da vida cultural da comunidade. Temos direitos que nos garantem isso. E por que a sociedade continua tão preconceituosa? Por que não conseguimos dar um passo adiante? Hoje, o novo ensino médio, ele vem com essa proposta: tornar os alunos protagonistas, para que eles possam discutir, ver as diferenças, as injustiças que ainda estão implantadas dentro da sociedade. O nosso projeto, ele tem como objetivo geral, de forma criativa, interligar os saberes das disciplinas de educação física, arte, inglês, língua portuguesa e matemática. O objetivo específico é ampliar a cultura corporal do movimento, conhecer e identificar, se apropriar das pesquisas, praticar o trabalho em equipe, o protagonismo, respeito à diversidade e uso da tecnologia e criatividade. A justificativa desse projeto é que é um modo de criar essa cultura do debate anualmente dentro da escola, como prevê o currículo, colocando em prática o que diz a LDB, o ECA, o artigo 5º da Constituição, referente ao trabalho dentro da escola. A interdisciplinaridade vai ser trabalhada entre as disciplinas de educação física, arte, inglês, língua portuguesa e matemática. E o resultado do nosso projeto é a construção de equidade e respeito, com um trabalho protagonista, cooperativo e artístico. A duração desse projeto é de 2 meses de execução. O objetivo é que esse projeto seja permanente e pertencente ao PPP da escola como um plano de ação. O local é o pátio, quadro ou anfiteatro. O produto final, construção de igualdade, peça teatral, dança, poesia e roda de conversa. Avaliação diagnóstica contínua e formativa. A competência geral seria exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento, valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. A competência específica seria compreender os processos indenitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando a diversidade e pluralidade de ideias e posições de atuar socialmente com a base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, combatendo o preconceito de qualquer natureza. As habilidades seria EM 13 LGG 202, analisar interesses, relações de poder e perspectiva de mundo, nos discursos das diversas práticas de linguagens, artísticas, corporais e verbais, compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e reproduzem significação de ideologias.
EM 12 LGG 203. Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em suas produções artísticas, corporais e verbais. O desenvolvimento do projeto seria com a sensibilização social e debates com os temas racismo, LGBTQIA+, xenofobia, machismo, feminismo, entre outros. A formação dos grupos e definição dos temas, ensaio para o produto final, entrega da parte escrita e apresentação final do sarau. O nosso cronograma inicia no dia 3 de 5 de 2022, com a sensibilização sobre o tema e debates, formação de grupos e escolha de temas, a explanação do tema racismo, a explanação do tema LGBTQIA+, explanação do tema de xenofobia, explanação do tema de machismo, fechamento dos trabalhos, data de entrega e ensaio geral. E no dia 28 de 6 de 2022 seria o dia do sarau. Em uma nota publicada no G1, no dia 13 de 6 de 2021, uma família denuncia preconceito contra aluno de 11 anos após sugestão de trabalho com o tema LGBT em um grupo da escola. A irmã desse estudante disse que isso não deveria existir nem no passado, mas nos dias de hoje. Uma instituição de ensino que deveria ensinar a não ter preconceito, promover o preconceito dessa forma é inaceitável. Essa nota ela foi publicada porque um estudante ele sugeriu que fizesse um trabalho sobre LGBT, colocou essa informação no grupo da sala, os pais, a gestão escolar fizeram com que aquele aluno se sentisse oprimido, né, para que ele tirasse aquela informação como se fosse algo absurdo, né, ainda mais, né, nos tempos que vivemos hoje. Então isso mostra que a nossa sociedade ela ainda continua intolerante e racista. E o que nós precisamos fazer é implementar isso dentro da escola, trabalhar da melhor forma possível para que isso mude, para que isso transforme a sociedade daqui a alguns anos, né? E quem respondeu a essa família, né, como repercutiu muito o caso, foi a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, onde eles disseram que o respeito à diversidade faz parte do currículo em ação para que seja ensinado e aprendido nas escolas estaduais, sempre dentro do contexto dos conteúdos escolares previstos para cada série e cada componente curricular. As escolas têm autonomia dentro do seu projeto pedagógico para organizar quando e de que forma essa temática será abordada. Ou seja, temos um currículo que acolhe essa ideia de trabalhar a diversidade, a cultura de paz. E nós, profissionais, temos que nos adaptar, temos que aprender, não julgar. A sociedade já faz isso por si só. O papel da escola deve ser um ambiente de valorização da diversidade, respeitando e valorizando as diferenças que constituem as singularidades de cada indivíduo e promovendo uma cultura de paz. É fundamental que os educadores estejam capacitados e sensibilizados a desenvolver prática de combate ao preconceito e, para além disso, que promovam a diversidade no ambiente escolar. E que a escola possa, assim, efetivamente se constituir como um espaço de construção de igualdade, como preconizam diversas legislações da Constituição Federal de 1988 ao currículo da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso projeto é respeitar a diversidade, passa por compreender que o aprendizado se dá a partir da singularidade, ou seja, cada indivíduo desenvolve o seu próprio processo de aprendizagem. Não existe mais isso de que o professor ele vai explicar e todo mundo tem que aprender. Não existe mais isso. O currículo está buscando o protagonismo de todos os estudantes, a autonomia de todos os estudantes. Assim, o objetivo dos planejamentos e currículos não deve ser preconizar que todos são iguais, mas justamente promover uma cultura de respeito às diferenças e buscar mecanismos que garantam igualdade de oportunidade, e é importante valorizar o diferente como riqueza
e reconhecer a diversidade que caracteriza uma sociedade. Hoje, nós somos diferentes, mas eu posso aprender com você, assim como você também pode aprender comigo. Você pode não concordar, mas você precisa, ao menos, conseguir respeitar. Fortalecer que todos têm direito à igualdade e que ela se manifesta quando as diferenças são respeitadas. É disso, é sobre respeito. Debater e construir coletivamente formas de inserir práticas voltadas à valorização das diferenças e da paz no PPP. Esse projeto, ele deveria estar presente em todas as instituições, porque hoje acontece isso, o preconceito ele tá ali e sempre esteve dentro do ambiente escolar, mas nós devemos transformar isso, nós precisamos mudar essa percepção, né? Mudar totalmente o rumo, transformar a sociedade, transformar nossos estudantes. Se eles estão sendo trabalhados com o currículo para ser autônomos e protagonistas, eles têm que ser críticos. E para ser crítico, ele precisa respeitar e escutar. Esse é o objetivo do nosso projeto. Bom, aqui são algumas referências de artigos que tiramos para a realização desse trabalho. Né? Algumas informações presentes no trabalho foram retiradas desses artigos. No canto direito temos o QR Code, que leva direto para a parte escrita do nosso projeto. E vamos dar abertura ao nosso sarau. Temos como participação a professora Sandra de Mello, o nosso aluno do ensino médio Pedro, nosso estudante do ensino médio a Lídia Félix, e a nossa estudante do ensino médio também, a Samira. O sarau vai ser aberto. Gostaria de pedir a atenção de todos, o respeito e que vocês possam aproveitar cada momento desse produto final que foi criado com muito carinho. Queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Bruna, vamos embora. Combinado não era você vir só? Não, mano, achei que não teria problema. Não. Ó, desculpa aí, viu? Não vai dar pra você ir não, meu. Não, Não vai caber. não vai dar. Acho que eu tenho um pouco. Não dá. Você não se enquadra, tá bom? Não perdeu. Não dá, porque a gente não quer você, tá bom? Ó, tá bom? Sai pra lá.
Bruna, que negócio é esse? Eu falei pra você, essa bolinha aqui significa o quê? Nada não, Bruno. Depois eu converso com vocês. Oi, Bruna, o que aconteceu? Não aconteceu nada, professora. Tá tudo bem. Nada? Como nada? Eu vi o que aconteceu ali. Eu pedi para participar do grupo deles e eles riram. Disseram que eu não me enquadro. Falaram do meu cabelo. Falaram da minha roupa. Falaram da minha cor. Caramba, não fica assim. Infelizmente é uma coisa que provavelmente os pais deles passaram pra eles. A gente pode trabalhar isso junto, são todos ainda muito novos. Acho que eles nem sabem o que estão dizendo. Ninguém deve sofrer ou morrer por ser quem é. Todas as manhãs, acoito sonhos e acalento entre a unha e a carne. Uma agudíssima dor. Todas as manhãs, tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é minha lida, cavando torrões de terra. Até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos, protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós.
mês do orgulho LGBTQIA+. Vocês já pararam para pensar o porquê? O que está por trás dessa data? Pois é, em 28 de junho de 1969, ocorreu a revolta de Stonewall. Foi literalmente a revolta de pessoas LGBTQIA+, que frequentavam o bar Stonewall Inn contra a invasão da polícia de Nova York. Um ano depois de Stonewall, as primeiras marchas aconteceram. As pessoas foram para as ruas celebrar a luta e o orgulho. Dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O que temos para nos orgulhar? Uma trajetória de muita luta, de muita resistência, de muita coragem, mas também de muito afeto. Uma luta que foi travada por gerações passadas e, sobretudo, pela população trans. Temos que reconhecer esse processo e valorizar todos os sujeitos que fizeram parte dessa construção histórica. De nos orgulhar da nossa história, de toda a nossa resistência, por a gente romper com padrões que são conservadores e violentos, que dizem que é apenas uma forma de amar. São as nossas conquistas, garantias de direitos, avanços nos estudos sobre a comunidade, além da força e coragem que precisamos ter para ser quem somos em um país que tenta nos fazer desistir todos os dias. Do maior ganho que nós tivemos, que foi o ganho pessoal, o ganho de dentro, o ganho como cidadão, o ganho como pessoa, como ser humano. A partir do momento que nós nos empoderamos, passamos a acreditar em nós mesmos. Nós existimos, nós representamos, nós amamos e cada dia que passa nós somos mais livres e nós somos mais reconhecidos, como estudantes, como profissionais. Acredito que devemos nos orgulhar de existir como bem desejamos e da maneira como temos ocupado os mais diversos espaços da sociedade sendo quem somos, mesmo sabendo que a nossa presença ainda gere violências das mais variadas ordens. Os espaços que antes simplesmente nos aceitavam ou eram alheios à nossa presença começam a apoiar as diferenças. O que temos de enfrentamento? Queremos mais que existir. Queremos não morrer por crimes de ódio e nem ter a existência LGBTQIA+, sendo agonizado por cada manifestação de ódio e preconceito dentro da sociedade. Temos ainda que lutar por políticas públicas, lutar para que a universidade e os espaços acadêmicos nos respeitem. Temos que lutar para que nós podemos protagonizar nossas próprias narrativas. Nós estamos aqui para acrescentar. Nós não estamos aqui para tirar direitos de ninguém, nem para tirar privilégios. Nós estamos aqui para acrescentar. Nós estamos aqui para resistir. E que possamos pensar em um projeto coletivo, feito por sujeitos singulares, em que seja possível a edificação de uma outra sociedade, em que todas e todos possam efetivamente ser sujeitos de suas histórias. Simples dar as mãos ainda coloca em risco a vida de muitos, mas não iremos nos acanhar. O caminho ainda é longo e árduo, mas perseveramos até aqui e continuaremos nossa busca por equidade e justiça. É de suma importância que continuemos na luta pela cidadania plena e, sobretudo, na ocupação dos espaços políticos. Afinal, ninguém melhor que nós mesmos para nos representar. Sabermos, principalmente, escolher os nossos dirigentes para que eles façam respeitar os nossos direitos de maneira legalmente. Quanto ao preconceito, só tem uma receita: política pública. Manifestar o nosso orgulho para que outras pessoas se identifiquem e empoderá-las para que se sintam confortáveis e seguras para serem quem verdadeiramente são. Precisamos resistir para existir. Interclasse, lutas. Prepara. Prepara. Cumprimentos. Lutem.
Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando pra... Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês, fazer um relato, né, sobre algo que aconteceu comigo na escola onde eu trabalho como professora de sala de leitura. E para não ficar com delongas, né, eu vou fazer um relato, né, de como aconteceu isso. Então, assim, numa tarde, né, que eu não estava na escola, uma mãe, ela foi procurar a direção da escola para reclamar sobre uma leitura, né, que o filho dela havia ouvido e que o menino ficou constrangido com a leitura que eu havia feito para essa criança. E aí, no primeiro momento, a direção da escola ouviu a mãe, tudo, e reclamando da leitura que eu havia feito na sala de aula, e o diretor, né, no caso da gestão da escola, entrou em contato comigo e foi marcada uma reunião com a mãe, com a criança, né, e já estava assim num contexto, né, dessa reunião que não era mais a leitura, mas sim uma outra acusação, né, que resumindo a história, né, a parte, né, a orientação, assim, que a mãe, ela foi com questionamento, né, com discurso lá na escola, em relação à leitura que eu havia feito, e aí numa reunião junto com a mãe, né, eu esclareci a leitura que eu havia feito, que foi Sociedade, que é uma leitura um poema do Carlos Drummond de Andrade, que não tinha nada a ver com o que o menino estava levantando, né, que a criança estava levantando, né, e que eu sei que essa acusação, né, chegou ao extremo de levar para o lado de racismo, que eu havia cometido um racismo com o menino, né, e durante essas reuniões foram postos também várias mudanças de discurso em relação à criança. Eu sei, assim, que foi resolvido o assunto, né, mas isso machuca muito a gente, e em termos, assim, da gente ver o quanto que é importante, né, a gente trabalhar o tema diversidade, trabalhar essas questões dentro da sala de aula com os alunos, porque eu trabalhei essa leitura, trabalhei o contexto de análise dessa leitura com esses alunos, e aí levou para esse outro lado, né? Resumindo da história, assim, que teve que vir outras pessoas de fora para tentar resolver o assunto, né? Foi um estresse, assim, tanto da família, que também acreditava nesse ponto de vista levantado pela criança, né? A gestão da escola, que colocou todo o seu apoio, que criou uma certa situação em relação a isso, e como também o trabalho que é desenvolvido ali dentro da escola. Eu sei que, né, tem uma semana mais ou menos, né, a criança, ela relatou que ela errou em relação a isso, que ela havia, né, não posso nem dizer assim, criado essa situação com medo, porque ele não queria ir para a escola,
e aí porque a irmã não havia ido na escola e ele também não queria ir, e aí ele acabou criando essa situação. Então, o que eu tenho para falar assim desse depoimento, né, que depois que passa, o que a gente vai tirar em relação a isso, é que a gente não pode se calar, a gente precisa trabalhar essas questões dentro das salas de aula, a gente precisa fazer um trabalho que contextualize, que reflita e que faça esses alunos, né, refletirem sobre esses assuntos, né, precisa ser abordado, né, a diversidade ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser refletida ali dentro da sala de aula, para que possamos, né, de uma maneira geral, conscientizar essa sociedade, né, para a gente não estar vivendo e vivenciando isso que nós estamos vivenciando pela mídia hoje, dentro da sala de aula, né, pais, né, familiares vindo questionar o trabalho do professor, quando vem uma reflexão em relação a isso, né, eu acho que, assim, as famílias precisam estar presentes, elas precisam refletir e precisam ser trabalhado isso dentro da sala de aula. Então, assim, é um depoimento, assim, que me fez sofrer muito, que me fez, assim, refletir também o contexto daquele trabalho que eu realizo ali dentro da sala de aula, ter firmeza, né, daquilo que eu faço, né, eu não vou me calar, não é uma reclamação, não é isso que vai me fazer calar e me fazer não trabalhar a diversidade dentro da sala de aula, tá bom? Eu espero, assim, que eu tenha contribuído de alguma maneira com esse depoimento para vocês aí no trabalho que vocês estão realizando, né? É essencial a gente não se calar, é essencial a gente estar formada, a gente estar ali, sabe, fundamentada na teoria e como na prática também, né? Precisamos mudar, né? E é somente através da literatura, através de um trabalho muito bem contextualizado, um trabalho significativo que faça os estudantes pensarem, que faça os estudantes refletirem o valor, né, que a literatura, que a diversidade, que o diferente faz, né? Não somos iguais, né? Somos diferentes. E isso precisa ser trabalhado dentro do contexto da unidade escolar. Diversidade. A pauta hoje é diversidade. Então o assunto é sociedade. O que é preciso para viver em uma? Amor e respeito, preconceito de forma alguma. Como matar o preconceito se ele te mata primeiro? Como combater o ódio se o amor está em extinção? Acho que a verdadeira pauta é o preconceito dizer não. A questão é como seguir em frente depois de tanta dor e sofrimento. O que vamos precisar é amor, respeito e discernimento. Hoje vamos amar o negro, o branco, o rico, o pobre, o gordo, o magro e até aquele mais forte. Somos todos imperfeitos e perfeitos em nossas imperfeições. O Viva Hoje vai para a diversidade. A lição que fica e a que eu posso passar é que se não for para amar, pelo menos aprenda a respeitar. De Lídia Félix, Evangelista Prado. Pluralidade trouxe o amor, cultura vou apresentar. Padrão de beleza é você quem faz, diversidade nos traz paz. Sexualidade não define ser, união devemos ter. Respeitar e menos julgar. Sim, sim, diversidade, sim. Preconceito cultural, sociedade que implantou. Nascemos puros sem nenhum tipo de rancor. Diversidade nos torna um ser. Não queira ser